participar. Bom, então vamos lá. Hoje nós iremos fazer uma recapitulação aqui do webinar, tá? Referente à reforma tributária. Qual que é a situação? A partir de janeiro de 2026, é obrigatório, então, que vocês enviem nas notas fiscais eletrônicas as tags, né, no XML referente à reforma tributária. Para isso, vocês precisam fazer a atualização da versão. A versão que está disponível é a final 96, 84296. Vocês vão fazer a atualização para essa versão, tá? E aí vai ser iniciado os parâmetros primeiro, que é o que eu vou mostrar aqui. Depois de vocês iniciarem os parâmetros juntamente com a contabilidade, vocês irão entrar em contato aqui com o suporte para que a gente faça a ativação e o envio dessas regras no XML. Antes de mais nada, eu quero informar para vocês o seguinte, né? Vocês vão fazer em produção. E a Cefaz ela já está aceitando que vocês façam o envio dessas tags no XML. Então, é tranquilo e pode já ser enviado, tá bom? E até uma forma de vocês já fazerem teste e simular isso na empresa. Então, quanto antes vocês cadastrarem as regras e estarem já utilizando, é melhor para que lá em janeiro de 2026 já esteja tudo redondinho. Até porque eu estou sabendo que muitas empresas param agora no final do ano, então é importante que vocês façam quanto antes o cadastramento dessas regras para que esteja tudo parametrizado, tá? Vamos lá. Nós fizemos aqui de uma forma super simples, tá? Esse cadastro, e ele fica localizado aqui, ó, no fiscal, reforma tributária do consumo, e aí nós temos várias telinhas, como vocês podem ver. Nós temos gerenciador de regras tributárias, o cadastro de regras tributárias automatizada, cadastro de regras tributárias e simulador de regras tributárias. O que vocês vão utilizar aqui que a gente acha muito mais prático, tá? O gerenciador. Por que não essas outras telas? Porque essas telas todas estão dentro do gerenciador, então não é necessário abrir uma por uma aqui, tá? Pode abrir direto no gerenciador, e por questão de estrutura da nossa parte aqui da Unis, é preciso manter aqui esses menus, tá? Por enquanto, eles são mantidos, mas vocês vão acessar aqui essa primeira tela, que é o gerenciador de regras tributárias. Nessa tela, vocês têm aqueles outros 3 menus que eu comentei. Tem o menu para simulação, tem o menu para regra fácil e tem o menu de regra simples. O regra fácil é aquele automatizado que eu comentei e é o que nós vamos trabalhar, tá? A simulação, esse simular, ele nada mais é que uma simulação realmente dos valores, dos cálculos que ele vai encontrar de acordo com o que a API lá da Cefaz disponibiliza, tá? Então, se, por exemplo, aqui eu pegar um CFOP, vou pegar aqui um que eu vou utilizar. Produto. Então, eu preenchi o CFOP, o destinatário, o meu produto. Aqui eu vou colocar a CST, no meu caso vai ser tributado integralmente, o C-Class-Trib, e vou manter aqui esse valor e a quantidade, porque a gente só está fazendo uma simulação, tá? Então, quantidade de 1, valor 200, e clico em calcular. Repara que ele vai simular aqui o cálculo para mim. Essas alíquotas, elas vêm direto lá da Cefaz, tá? Vocês não têm como fazer alteração. E aí, ele já carrega qual é o valor, qual que é a base de cálculo, ele simula tudo aqui. Literalmente é a simulação, tá? Antes de falar da nova regra fácil, que é a que nós vamos trabalhar, eu vou comentar só sobre a regra simples. Ela também faz a mesma função que a regra fácil, mas a regra fácil, ela é mais simples de você cadastrar, tá? Ela é mais, vamos dizer assim, ela é mais rápida de você fazer o vínculo. Então, essa tela de tributação que foi cadastrada, ela vem com a ideia de que, para o futuro, vai vir coisas diferentes da Cefaz. A gente imagina que não vai ser só o que eles, como é que eu falo? Que eles passaram para a gente hoje, né? Então, hoje, eles passaram lá quais são as regras, como que vai ser feito os cálculos, mas a gente sabe que para o futuro
pode começar a vir novas regras e novos vínculos. Então, a gente está preparando essa tela para isso, caso tenha necessidade. Mas nós vamos trabalhar, então, como eu comentei, com a nova regra fácil, tá? Então, vocês vão clicar em nova regra fácil, e aí vocês vão ter essa tela aqui. Como que funciona? O ideal aqui é que vocês trabalhem por CFOP. Não tem necessidade de você vincular o CFOP e o NCM. Então, assim, eu vou dizer lá, o mesmo CFOP 5102, se você colocar o mouse em cima de um CFOP e digitar, ele vai carregar, tá? Então, você seleciona o CFOP e diz qual é a regra que você vai aplicar para ele. Quando que você vincula, por exemplo, CFOP com o NCM? Quando você tem alguma regra diferenciada para aquele NCM específico. Então, vamos dizer que para o 5102, claro que tudo que eu estou falando aqui são suposições, tá? Eu não estou passando o que vai ter tributação ou não, tá? Então, suponhamos que o 5102, ele vai tributar integralmente quando eu utilizar o NCM 02106930. Então, ele tributa integralmente aqui. Mas, se eu trabalhar esse mesmo CFOP, essa mesma venda com 5102, quando eu vender para o NCM 04100000, eu vou ter uma tributação isenta, ou com alíquota zero, vou ter uma tributação diferente. Aí sim, quando a empresa entende que tem esse tipo de tributação, aí é preciso você vincular o CFOP com o NCM, tá? Via de regra, pelo que a gente tem acompanhado os clientes, a grande maioria vai trabalhar somente o CFOP. Então, esse CFOP, ele tributa ou não tributa? Qual que é a tributação? E aí, vocês vão preencher o restante dos dados. Então, eu escolhi aqui meu CFOP, você poderia utilizar a lupa, que também de pesquisa, escolher aqui a coluna do CFOP, né? E digitar aqui a informação, que ele também vai carregar, tá? Então, marquei o meu CFOP, e vou dizer aqui qual que é a CST. Eu vou dizer que é tributação integral. Lembrando que essas informações de CST e C-Class-Trib, que é a classificação tributária do imposto CBS e IBS, assim como o do imposto seletivo, a contabilidade é quem vai passar para vocês, tá? Então, vou também dizer aqui a classificação é aqui esse final 1, e vou gravar assim mesmo, tá? Não vou trabalhar com imposto seletivo nesse momento. Então, eu cadastrei uma aqui, regra tributária, para o CFOP 5102. Todos os CFOPs de entrada e de saída, vocês vão vincular a nova regra fácil. Todos eles. Ele vai criar uma lista aqui com todas as regras que vocês determinaram. Se alguma delas você cadastrou errado, pode clicar aqui no cantinho, nesse X, que ele exclui, tá? Você viu que é super simples. Então, é só isso. Realmente é só isso. E aí, nós vamos para o uso do sistema. Como que eu vou usar isso? Bom, lembrando que, recapitulando, já cadastrei as regras. Agora, o que eu vou precisar fazer? Entrar em contato com o suporte, porque nós temos que ativar aqui a função para que faça esse cálculo, tá? E aí, eu vou para o pedido de venda. Vou fazer um pedido utilizando aquele CFOP que eu vinculei lá na regra tributária. E aí, como eu não vinculei nenhuma classificação fiscal para ela, nenhum NCM, então qualquer produto que eu pegar aqui, ele vai calcular de acordo com a tributação que eu determinei lá. Eu determinei a tributação tributada integral, tá? Puxei aqui o mesmo produto que a gente simulou na regra tributária para a gente ver o cálculo aqui. Aqui eu adiciono normal, tá? Vocês seguem o pedido normalmente como vocês fazem. E na aba transportador, vocês vão reparar que agora nós temos novos campos. Esses campos aqui embaixo, a base de cálculo do CBS e IBS, o total. Aqui a gente também tem a base de cálculo do IS, que é o imposto seletivo, e o total. Vou clicar em calcular para vocês verem como que é feito aqui, ó. Ó. Cliquei em calcular e ele já carregou para mim de acordo com as alíquotas que o governo, que a Cefaz carrega, né? Que ela preenche. A gente fez a simulação lá. E por quê? Porque ele encontrou nesse CFOP o cálculo para esse item, tá? Para esse produto.
e é dessa forma. Realmente é bem simples, não tem nenhum segredo, não vai sair, por enquanto, no DANF, essa informação não vai sair no DANF, porque não houve nenhuma alteração por parte da Cefaz com relação a isso, mas a gente imagina que para o futuro vai ter sim, né? Por enquanto, não vai sair. Só vai sair no XML as tags referente ao imposto, tá? Bom, eu vou abrir, então, para perguntas, porque o cadastro realmente é só isso daqui. E lembrando que, se você clicar em calcular pedido e não calculou, veja se a gente ativou para vocês. Então, vocês entrem em contato, porque não pode esquecer. Só vai calcular aqui para os pedidos novos, né? E os pedidos que vocês cadastrarem, e que a gente tiver já marcado a opção para vocês fazerem o cálculo. Então, eu vou aqui para vocês tirarem dúvidas, tá? Eu vou deixar até aqui na tela de mensagens, porque senão eu não enxergo se vocês fizerem alguma pergunta. Eu vou deixar para vocês perguntarem no chat, se vocês quiserem, ou por áudio. E aí vocês levantam a mão, não sei se vocês enxergam minha tela aqui ainda, ó, tem uma mãozinha, e vocês podem levantar a mão que a gente libera o áudio para vocês falarem. Eu estou vendo que, por enquanto, ninguém tem dúvida, né? Por enquanto, ninguém fez nenhum comentário, nenhuma pergunta. Podem perguntar, fiquem à vontade, tá? A Elisa gostaria de falar. Eu vou abrir seu áudio, tá, Elisa? E aí você pode perguntar. Pronto, nós estamos te ouvindo, Elisa. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo. Eu queria saber assim, falaram que a hora que você começa a emitir a nota com o CBS e o IBS, se essas informações, apesar de não ter recolhimento, se elas estiverem incorretas, vai ter multa, juros, alguma punição que eu não entendi direito. Então, eu tenho que estar alinhada com a minha contabilidade para fazer o lançamento desses impostos, certo? Olha, até onde nós estamos sabendo, por enquanto, não vai ter nada disso. Eu vou abrir aqui para a Juliana, que é nosso suporte da Unis, e ela é representante fiscal também, que talvez ela possa dar um parecer, se ela souber, sobre essa informação para a gente. Boa tarde a todos. Olá. Como a Natália me apresentou, me chamo Juliana, sou colaboradora do suporte e também analista fiscal da Unis. Oi, Maria. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Então, essa questão de multas e juros não está clara, mas está mais ligada a você, de forma proposital, informar algo de forma errada, né? Colocar uma CST de tributação ou de não tributação em um item que teria que ser tributado, apesar de não ter recolhimento, né? Porque como não vai ter nenhuma obrigação acessória ainda em 2026, por enquanto, né? Como o SPED, por exemplo,
A obrigação acessória que eles estão falando que vai existir para que você não tenha nenhum tipo de punição e nem recolhimento é as informações corretas na nota fiscal, entendeu? Tá? Então, realmente, na questão do valor, na questão dos impostos, já tem as alíquotas definidas de teste para o ano de 2026 e a calculadora do governo, que é a API que está integrado na Unis, ela já traz esses valores. Então, o que precisa ser feito com a contabilidade é a análise das suas operações e dos seus produtos para definir exclusivamente qual a CST e a Seclestrib nas operações diárias que você usa, entendeu? Que é o que você vai ser, que é o que vai ser parametrizado, que foi a telinha que a Natália mostrou, que tirando áreas específicas, combustível, algumas coisas da área cerealista, que é da cesta básica, que tem um regime mais especial, então pode ter algum vínculo de LCM com o CFOP. Mas, no geral, o que a gente está percebendo é que ou vai ser tributado ou vai ser outra Seclestrib. Então, está focando mais realmente no CFOP. Tal CFOP vai ter a CST, vai ter o vínculo com tal CST e tal Seclestrib. Tá? Então, a análise com a contabilidade é voltada nesse sentido, em verificar lá, né, na legislação da reforma tributária, que é a LC 214 de 2025, as operações, o que se enquadra aí no tipo de produto que vocês comercializam, ou até nas remessas, bonificação, todo tipo de nota de emissão própria da empresa, tanto saída como entrada, vai precisar ter a CST e a Seclestrib informada. Essa CST e essa Seclestrib é que vai decidir se tem um cálculo de IBS e CBS ou não, tá bom? Perfeito. Isso daí eu já vi, então, realmente, o nosso é esse basicão aí, o CST 000, tributado integralmente, e o Seclestrib 000001. É o que provavelmente a grande maioria aqui vai usar. Né? Nas suas vendas, a maioria mesmo. E aí precisa ver só a questão de entradas, né? E também na questão de remessas. Quem tem, né? Tem algumas empresas que realmente só fazem operação de venda, não tem muitas outras operações. Mas é exatamente isso daí mesmo, Maria. Perfeito. Então, tá bom. Então, só mais uma perguntinha, aproveitando que eu já estou com o microfone aberto, eu vou fazer essa ordem. Eu atualizo o sistema, o nosso sistema está em nuvem, então cada um vai atualizar o seu. Isso. Não, você não precisa atualizar, porque você está na nuvem, a nuvem já está na versão da reforma tributária. Quem é Ah, cloud já está. Então, o que você vai fazer agora é o passo da parametrização mesmo. legal. Então, é fiscal, reforma tributária, gerenciador, nova regra fácil e linkar os CFOPs Agora, com o Seclastrib e o CST. isso mesmo. Aí, depois que você finalizar esse passo, aí você entra em contato com o suporte, aí a gente habilita para que possa começar aí as tags da CBS e IBS no XML, tá? E é isso. E aí fica tudo funcionando aí. Apesar da obrigação ser janeiro de 2026, como a Natália já falou, já pode começar a enviar agora. Não vai ter nenhum tipo de problema. O que vai acontecer são as validações normais. Do mesmo jeito que tem rejeição em todos os grupos, em tudo que é enviado na NFE, tem rejeição para algo informado incorretamente, de um jeito que eles entendem que está errado. Então, pode ocorrer de informar uma CST, uma Seclestrib, né? E ter algum tipo de rejeição, porque eles encontraram ali alguma inconsistência entre NCM, CFOP, destinatário, enfim. Mas isso é o ambiente normal que vocês estão acostumados aí no dia a dia, porque também tem rejeição em outros âmbitos, tá? Então, vão começar a enviar e vão estar sujeitos a ter a rejeição, corrige. Por isso que é até bom começar a enviar antes de janeiro, porque aí vocês já vão verificando no dia a dia aí se teve alguma classificação feita de forma errada que vai gerar algum tipo de rejeição. Mas a rejeição não gera nenhum tipo de multa nem nada, tá bom? É a rejeição normal das validações da Cefaz. Maravilha. Então tá bom, era só isso mesmo. Então tá bom, qualquer coisa, entre em contato com o suporte que a gente dá um help se precisar. Ai, com certeza. Obrigada, Ju. Nada.
Bom, pessoal, então, recapitulando, o passo é esse, tá? Primeiramente, atualizar a versão, para quem não estiver atualizado na versão 96, final 96. Após isso, vocês irão entrar em contato com a contabilidade, pegar todas as tributações que vocês vão ter, o CST e o Seclastrib, tá? De acordo lá com os CFAPs, vão vincular todas as regras primeiro ao sistema. Posso vincular algumas e solicitar o suporte para que ative, depois eu faço de outras? Olha, você até pode, mas o que vai acontecer? Se por algum motivo você for cadastrar, for gerar um pedido de alguma CFOP ou NCM, de acordo com o que vocês vão cadastrar aí, para um que não tenha regra, o sistema vai bloquear, tá? Então, ativou a regra, ativou a opção para envio do XML, tem que estar com a regra pronta, porque na hora que vocês forem emitir o pedido, vai bloquear. E aí vocês vão ter que fechar o pedido e ir lá na regra tributária, cadastrar tudo primeiro, tá? Então, esses são os passos. A Mayara levantou a mão, ela quer falar um pouquinho. Eu vou disponibilizar aqui, abrir o áudio dela, tá? Olá, Mayara, boa tarde. Oi, Natália, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Então, tá bom. Só uma dúvida que a Ju falou aí, eu fiquei meio assim. Sobre consumo, isso não vai incidir, é somente sobre produtos fabricados. Aqui na empresa a gente tem o semi-acabado, né? Esse semi-acabado também, que no nosso caso, que é um código 02, ele também vai ser tributado? Eu preciso arrumar também, classificar como CFP 502 ali nele, ou não? Oi, Mar. Boa tarde. Pode responder, acho que é melhor. Mar, eu não entendi a sua pergunta. Repete, por favor, com mais calma. Por exemplo, assim, ó, a legislação fala que esse imposto ele não vai incidir sobre consumo. Beleza, então tudo que eu for fazer de entrada, eu não vai incidir, certo? Não, na verdade não está claro isso. Por exemplo, as suas compras de importação é uma entrada e tem que informar. Pelo menos está rejeitando, né? Nesses schemas que está ativo agora na nota técnica, para quem é um nome técnico, schemas são justamente o conjunto de regras de validação que a Cefaz faz dos documentos fiscais. Nesses schemas de agora, não está rejeitando você não enviar o campo CBS e IBS. Ele não vai rejeitar se você não enviar, o que não significa que você não tem que enviar, né? É uma pegadinha essa nova nota técnica. Mas o que acontece antes desses schemas, se vocês fizessem um teste, como a gente fez aqui, nota de devolução, entrada... Devolução a gente não chegou a testar, mas a gente teve problemas em entradas de compra de importação, por exemplo. Se você compra algo de uma pessoa física, que você vai ter que dar entrada, ou produtor rural e algumas UFs não emitem nota ainda, você tem que registrar o documento que ele te vende. Então, assim, não está claro, lá não está claro que entradas não vão ser atingidas, é que a gente pensa que está muito mais focado nas saídas, nas vendas, entendeu? No envio de uma mercadoria, seja venda ou seja remessa, que de algum modo vai chegar no consumidor final, né? Mas as entradas, devolução, pode ser que entre depois naquela parte de outros créditos, nota de crédito, de débito, porque vai existir apuração assistida, então provavelmente a gente vai ter mais vai regulamentar e a gente vai ficar mais por dentro. Mas tem entradas que você vai precisar informar sim, a CST e o Seclastrib. Somente nessa parte que eu tô te falando que são as compras, entendeu? Entendi. Compras que é você que emite a nota, no caso, importação ou compra de pessoa física, produtor rural, né? Notas que são de emissão próprias. E aí, nisso, você tem essas operações de entrada aí. Sim, que vão ser aqui. Bastante, inclusive retorno de demonstração. Então. A gente tem bastante. Por isso que tem que ver direitinho com a contabilidade, onde entra a aplicação ou não. A gente, como não está claro na legislação, qual foi o papel da UNES?
Ali na lupa do CFOP, você tem todos os seus CFOPs ativos. Aham. Entendeu? Então, lá você vai ter todos os CFOPs de entrada e de saída que estão ativos lá no seu cadastro. Entendeu? E aí, realmente, essa parte, a contabilidade que vai analisar e vai te orientar. Rejeitar, provavelmente não vai rejeitar por causa dessa nova regra que eles colocaram que eles não vão exigir. É tanto que se você fizer uma nota de saída sem informar lá em janeiro de 2026, você não vai ter rodar rejeição normal. da nota, vai rodar normal, porque eles deram essa brecha na nota técnica. Mas, como eu falei para a Maria aí, na legislação está claro que a obrigação acessória a ser cumprida para não ter multa, juros e chegar, de repente, a ter um recolhimento desses impostos que não vão ser recolhidos em 2026, é justamente o envio dos documentos com as informações corretas, entendeu? Aham, sim. Então, realmente, vai precisar sentar com a contabilidade e entender quais as suas operações vão precisar ser parametrizadas, tanto saída como entrada. Se ele entender que você não precisa parametrizar nenhuma entrada, aí tudo bem, é o entendimento mesmo, tem que realmente falar com o contador. Não, pode deixar, Ju. E só mais uma dúvida. Nas saídas, né? Aqui, no caso, a gente tem a matéria-prima, o semi-acabado e o produto para revenda, né? O produto acabado. Os três Uhum. vão ter que cadastrar normal com o CFOP, né? E para poder sair essa informação do IBS e do CBS, correto? Correto, exatamente. O entendimento que eu tenho é que todas as suas notas de emissão própria, tanto saída como entrada, precisam ter a informação da CST e do Seclestrib. Se vai ser tributado ou não é outra coisa, mas a informação da CST e do Seclestrib Tem que precisa sair. constar nos seus documentos fiscais, exatamente. Não, combinado, Ju. Tirou minha dúvida. Muito obrigada, viu? Mas confirma tudo com o contador, principalmente a parte de entrada, tá bom? Quais Sim. você vai precisar classificar ou não, tá? Sim, a gente está conversando aqui com eles, que eles também vão entrar em recesso, mas eu estou alinhando tudo certinho aqui para a gente deixar o sistema zero bala para o ano que vem. Isso aí, então tá bom. Obrigada, Ju. De nada. Tchau. A Heloísa também tinha levantado a mão. Eu não sei se ela ainda tem interesse em falar. Eu vou ativar o áudio dela. Se ela quiser falar, tirar alguma dúvida, vai estar disponível, tá, Heloísa? Boa tarde, seu áudio está ativo aqui para gente. Heloísa? Eu acho que ela talvez não queira mais tirar dúvida, porque ela levantou a mão e abaixou. Mais alguém tem dúvida, quer tirar a dúvida, pode levantar a mão ou falar aqui no chat, tá? É importante comentar com vocês, não deixem para a última hora. Façam toda essa parametrização em produção, até para que vocês, no caso, né, vejam rejeições que podem ocorrer. Então, se a base de vocês estiver alimentada de forma incorreta, de acordo com o que a Cefaz espera, vai dar rejeição, e aí vocês têm tempo, né, hábil para poder fazer as correções necessárias, né? Então, é ideal que faça o quanto antes e já esse ano ainda emita suas notas já com os novos impostos, para que vocês vejam se tiver a nota transmitindo ok, corretamente, a Cefaz não vai rejeitar. A Elisa quer fazer mais alguma pergunta? Eu não sei se a sua mão ficou levantada, Elisa, ou se você levantou agora, tá? Eu vou ativar seu áudio se você tiver... Ah, não, já baixou a mão, então tá bom. Então, não tem dúvida. Então, pessoal, eu acredito que a gente fez de uma forma simples, né, o cadastro aqui, para que não tenha dúvidas, né, por parte de cadastro, de como utilizar. Realmente, vocês vão precisar pegar os dados com a contabilidade, essas informações aqui, o suporte não tem, qual CST, qual C-Clastrib utilizar, tá? Essas informações vocês pegam com a contabilidade e façam um preenchimento no sistema. Mais alguma dúvida? Alguém quer esclarecer alguma coisa?
Bom, então é isso. Eu vou finalizar a reunião por aqui. Eu espero que tenha ficado bem claro para todos vocês como utilizar, como cadastrar. Essa reunião, ela vai ficar disponibilizada, ela vai ficar gravada, tá? Nós vamos ver se a gente vai subir ela lá no canal da Unis, lá no YouTube, para que vocês possam consultar quando precisar. E, claro, nosso suporte está disponível aqui para vocês também. Pode entrar em contato, caso tenham qualquer dúvida. Pode mandar um e-mail para mim também, eu mesma que respondo, Natália, no e-mail do suporte@unis.com.br. E eu agradeço a atenção de todos.